Só desmutar. Isso. Pronto, agora sim. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Prazer em conhecê-la, viu? Mais com o professor, você ganhou um amigo aqui com muito carinho e muito respeito, tá bom? Obrigada. Eu peço desculpas pelo atraso de minutos aqui, mas eu estava corrigindo a peça dos advogados de uma Aham. mentoria. Eu estava consertando a peça, só que a peça não tinha conexão. Então deu um trabalhinho ali, mas deu certo, viu? A gente vai repor aqui, tá bom? Entendi. Tá bom, tudo bem então. Ana Carolina, conta comigo, o que está acontecendo? Eu estou aqui para te ajudar, viu? Você está bem de saúde, a família Tá, também? tô bem. Que é o mais Sou importante. concurseira, né? Você é Então, assim, concurseira, tô mais viu? ou menos. Fiz prova agora domingo, então tá uma correria, enfim. É, e Mas como foi na prova? O que você achou? não sei ainda, o gabarito acabou de sair, saiu errado. Por isso que eu tava aqui com a tela silenciada, saiu o gabarito errado, enfim, uma confusão. E só um adendo, né? Não vou tomar muito tempo, mas na prova, de manhã à tarde, para a Procuradoria do Espírito Santo, né? Que eu fiz. E É. aí, no intervalo, bateram no nosso carro 5 concurseiros atrasados para a segunda fase, né? Nossa, Que seria discursiva, bateram no nosso carro. Mas, graças a Deus, a gente saiu correndo e meu, conseguimos meu fazer Deus. a prova. Não, você vê Mas, como enfim, meu nome é Ana Deus é Carolina. maravilhoso, né? Você vê, com todas essas situações que ocorreram, você conseguiu fazer a prova e foi bem, né? Consegui. Tô com dor no pescoço até hoje, mas Tá, enfim, tá tudo bem. oh, meu Deus do céu. Mas vai dar tudo certo, você merece. Uma pessoa do bem vai dar tudo certo, Em viu? nome de E, Jesus. Amém. você está fazendo sua Obrigada. parte, está estudando, está fazendo. O que for para você vai ser, viu? Eu falo porque eu tenho um cargo de Vai. procuradoria também, né? E é maravilhoso, porque você pode advogar, né? Então é muito Sim. bacana isso. Legal, vai dar certo, vai conseguir, viu? Em nome de Jesus. Vai sim. Bom, eu sou advogada, né? E sou concurseira, não sou advogada especializada em nada porque eu estudo para concursos, né? É, E que aí, bom, eu legal. tenho uma questão que aí eu tava vendo, encontrei o doutor no YouTube, né? E tava tentando sanar as minhas dúvidas lá e vi que tinha essa assessoria, né? Então eu resolvi vir aqui. Bom, o que aconteceu comigo é o seguinte: eu tenho uma casa que ela foi. Vou tentar explicar a história desde isso. É que assim, eu moro numa casa e eu quero vender essa casa. Só que ela não está regularizada. E o que aconteceu foi o seguinte: era um terreno muito grande. E esse terreno, meu avô comprou, ele fez um contrato, eu nem sei quando, deixa eu ver aqui. Um contrato em 2004 que ele comprou. Ele comprou assim, contrato para fins de cessão de direito de espólio. A pessoa tinha morrido, a proprietária desse terreno grande. E aí ele foi e comprou com a assinatura de todos os herdeiros dela. Todos os Mas herdeiros assim, dela. nunca regularizaram. Isso, nunca regularizaram. E aí o que aconteceu? Ele foi e 2004. E aí ele foi e dividiu esse terreno no meio. Não tinha nada no terreno. Dividiu o terreno no meio e ele tem 2 filhos. Então ele deu para as mães, né, de cada dos netos dele, né? Então tenho meu pai, ele deu para mim e para as minhas irmãs. Não deu para o meu pai, deu para a gente, para os netos. E aí ele deu a outra parte para minha prima com as irmãs dela. Aí o que aconteceu? A gente dividiu esse terreno no meio e a gente começou uma construção. Minha mãe começou a construir esse terreno. Deixa eu ver. Ela começou a construir, não lembro agora, mas deve ter sido em 2013. 2013, mais ou menos. E Ela começou a construir. doutora Ana Carolina, E aí, é assim, uma área grande, né? É considerada rural essa área ou é urbana? não, não. É que assim, é um É. terreno, ele é bem grande, deixa eu ver. É que assim, tem uma confusão que, então, 717 metros quadrados, uma coisa assim. E aí dividiu em dois. E só que assim, o meu terreno, a minha metade, vamos dizer assim, ela, além de ter esse terreno que tem esse contrato aqui, que eles fizeram nessa época, ele ainda tinha meio que um triângulozinho bem no início assim, do terreno, que É. era um terreno que, tipo assim, nem dá pra ver nenhuma divisão, que é um triângulozinho que está escriturado no nome de uma outra pessoa. E aí, só que assim, nessa época, esse terreno meio que já estava incluso, mas eles não podiam falar nada do contrato, porque, enfim, foi essas coisas assim de falar, né? Fui lá, falei pro fulano e virou meu, vamos dizer assim. Aí, tá, então tá dividido. A gente construiu nessa metade, construímos sem regularizar, entendeu?
A gente conseguiu Entendi. regularizar. Fez a Minha mãe construção. E vocês moram hoje? Moram aí? Doutora E Ana? hoje a gente mora aqui. Mora aí, que legal. E aí do lado já tem uma construção também, que é a construção da mãe da minha prima. Com a minha prima, né? Mora uma das minhas primas lá. E aí assim, o que aconteceu? Agora a gente queria vender, só que não tem como a gente vender assim, bem sem regularizar tudo isso. Até porque a minha parte tem 2 terrenos, né? Tem o terreno que é o grande, a gente chama de terreno grande, e tem um triângulozinho pequeno aí na frente. Você sabe, doutora Ana, que Aí, assim, daria até para vender. Tem um jeito que a gente pode vender que não é crime, não é estelionato. Qual que é o contrato, né? Que a gente não assume dor de cabeça e quem está comprando está ciente do que está comprando. Se hoje, doutora Ana Carolina, a doutora falar assim, professor Júlio, eu não quero gastar nada para regularizar, eu quero vender do jeito que está. Dá para vender. Seria o contrato de cessão de direitos possessórios e afins. Contrato, nota aí. Esse contrato de cessão de direitos possessórios e afins é o contrato para quem quer vender e para quem quer comprar um imóvel irregular no Brasil. A gente foge do crime de loteamento irregular, foge de qualquer crime de estelionato, ninguém está enganando ninguém. Quem está comprando está... Contrato de cessão? Contrato de cessão de direitos possessórios e afins. Esse contrato, quem está vendendo sabe que está vendendo a posse, quem está comprando sabe que está comprando um imóvel irregular e vai ter que regularizar. Entendi. Eu falo que é o contrato da transparência. Ninguém engana ninguém. Entendi. Vamos saber. Olha o que aconteceu. Aí, esse terreno ele era muito grande, né? Aí a gente construiu uma parte, ainda tinha... Ele era assim, ele tinha um formato que ele era assim, ó. Ele começa grande e aí depois ele vai afinando. E aí lá no fundo fica muito pequenininho. Aí o que aconteceu? Uma pessoa aqui do lado, isso tudo no centro aqui de Cuiabá. Centro assim, região tranquila. E aí uma pessoa estava construindo um buffet e aí ele queria aquela parte final, porque aí o imóvel dele ia construir aqui na frente e pegar a parte final. Tanto eu quanto ela, que é a minha prima, né, a mãe da minha prima, a gente vendeu o final, tipo, a caldinha do terreno. E aí vendeu ele sabendo que era irregular, enfim, toda essa questão. E aí cortou a parte final do terreno. A gente ficou com a parte da frente, vamos dizer assim, ele pegou um cantinho lá no final, e aí ficou meio que nosso vizinho, né? Ele é nosso vizinho, e a parte de trás é dele também. E aí ele já até construiu a questão do buffet, piscina, um monte de coisa lá. Tá, a gente ficou essa parte, a gente precisa regularizar. Na verdade, a gente quer regularizar, né? E aí, a casa, ela, tipo assim, ela foi muito bem construída e tal, ela tá bem bonita e tal, só que ela tá irregular. E aí, a minha tia, eu tenho uma tia que é arquiteta, e aí, inclusive, ela que ajudou a gente, tal, fez projeto, né, e tal. E ela falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos entrar lá na prefeitura pra gente conseguir regularizar por lá, vamos dizer assim. Porque ela ia entrar com aquele processo para fazer toda a medição, né? Sei, a topografia, né? Só que vai sair. Aí ela falou que tinha que desmembrar e remembrar, enfim, para fazer a divisão correta, né? Do que está hoje em dia. Só que aí ia sair tudo no nome da proprietária, né? Acredito eu. Esse terreno grande. E aí tem. Pode falar. Não, imagina, Ana Carolina, porque nós temos 2 regularizações, né? Nós temos a regularização registral, que é no cartório de imóveis, e a regularização na prefeitura, que é a chamada regularização administrativa. Nesse caso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa regularizar esse imóvel, primeiro registral, porque depois na prefeitura é mais tranquilo, né, para regularizar. Mas o mais importante é que esse imóvel fique no nome de vocês, para vocês conseguirem vender a um valor de mercado. Porque eu falei da posse, o lado bom, que pode vender a posse, mas o lado ruim, quando você vende um imóvel irregular, perde muito, né? 30%, 50% do valor de mercado. Então, qual que seria uma boa saída aí, talvez? Regularizar, e se for vender lá na frente, vende regularizado, que vale muito mais, né? Então, é uma saída. Isso. Aí eu fiquei assim, que o doutor sempre fala assim no meu vídeo, né? O advogado é o primeiro juiz do processo, do né? processo. E assim, eu não sou especialista nisso, né? Então eu fiquei em dúvida com relação ao que fazer. Aí essa minha prima, que é a dona da outra parte, ela falou o seguinte, eu vou entrar com o escapeão extrajudicial. Ela falou, o escapeão extrajudicial, não sei o que, a parte dela é mais tranquila, porque a parte dela é uma divisão do terreno grande. A minha tem esses 2 terrenos, enfim. E
Aí, só para explicar uma coisa, eu tenho esse contrato para fins de cessão de direito de espólio que eles registraram, registraram não, eles reconheceram firme, só reconheceram firme. E aí, do terreno pequeno, tem, eu não sei porque fizeram isso na época, mas enfim, né? Tem lá como é que fala? A escritura dele. Tem a escritura. E aí, o que eles fizeram? Eles deram uma procuração com os únicos herdeiros do dono desse triângulozinho pro meu tio. Falando assim, bem esquisito. Falando assim, que esse endereço aí, essa casa, que ele tem direito a fazer o que ele quiser com esse terreno. Tipo assim, uma procuração. Ó, vou mostrar aqui a original. Fizeram simplesmente uma procuração, colocaram o nome dos dois herdeiros, a esposa do dono e o filho, que era o único filho, e deram pro meu tio pra ele fazer o que ele quiser com a casa, entendeu? Nossa. Sim, fizeram isso. Pois é. Aí, esse é um terreno pequeno, né? Aí, eu peguei e falei, não, tá bom. Defesa judicial, comecei a pesquisar sobre. E aí eu pensei assim, poxa, eu tenho essa questão aqui da seção de direito de espólio, e eu fiquei pensando, será que isso vai servir no extrajudicial? Porque assim, o meu medo da luta do campeão judicial é que ela pode demorar muito, né? Então, assim, eu fico preocupada com a questão de levar muito tempo, porque assim, inclusive meu marido, né, ansioso, ele tipo, arrumou a casa, entendeu? Ela já estava arrumada, mas ele deu uns retoques finais e tal, pra ficar, vamos dizer assim, pra vender melhor. Só que quando a gente foi, porque aí a gente estava crente, na verdade eu nem estava muito, quem estava resolvendo era minha mãe, que a minha tia conseguia resolver tudo. Aí só depois que eu fui parar para pensar, que isso aqui é terceira, né? Demora um pouco. Aí depois que eu parei, eu falei, mas peraí, vai sair do nome dessa mulher, né? Então como é que a gente vai fazer? Como que vai vender? Enfim, a mulher morreu, né? E provavelmente os filhos dela também já morreram, os que assinaram, né? Porque eles já eram idosos nessa época. Você sabe, doutora Ana Carolina, que esse caso, porque nós estamos vivendo um mundo da modinha mesmo, do uso campeão extrajudicial, da advocacia extrajudicial. Eu fui um dos primeiros advogados que conseguiram fazer uso campeão extrajudicial no Brasil. Até saiu uma reportagem, né? Mas pena que não dá para a gente usar em todos os casos, né? Então, o que vendem para nós, estão vendendo na internet, você vai ficar milionário com a advocacia extrajudicial. Eu costumo dizer, né, com muito respeito, mas tem que falar, estelionatários. Porque não existe isso, sabe, doutora? Não existe. Primeiro que não tem curso nenhum que você vai tornar referência sem ter experiência. É que nem concurso. A doutora tá batalhando pelos concursos. É um degrauzinho de cada vez. Num vai melhor e no outro vai melhor. Na hora que passa em 5, 6 de uma vez, né? E hoje o que está acontecendo, a doutora sabe disso, as pessoas querem encurtar os caminhos, né? As pessoas querem encurtar os caminhos e a vida não é assim. Então, o uso capião no cartório, ele funciona, mas o cartório não pode ser conservador, tem que ter todos os documentos, não pode ter litígio. E não é a história real do brasileiro. Normalmente, de cada 100 casos de uso capião, 98 ou mais é judicial. Eu faria o quê, doutora? Eu faria judicial esse uso capião. Por que judicial? Porque olha que legal, ó. Mas o uso capião é demorado. É nada. Quem fala isso está desatualizado. O uso capião, eu tenho decisões aqui no escritório de menos de um ano. Fora de Osasco, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo. Menos de um ano. As ações de uso capião que têm demorado mais, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos. Então é rápido. Se pegar um divórcio, um inventário, é muito mais demorado que isso, né? Então, então eu faria o quê? Eu faria um uso capião judicial. Por que judicial? Porque você vai conseguir instruir bem o processo. Você vai conseguir instruir bem o processo através de inspeção judicial, através de uma audiência de instrução de julgamento, se o juiz ou a juíza entender necessário, normalmente não tem. Uma perícia topográfica que o juiz ou a juíza vai pedir para um profissional fazer, porque o uso capião é da situação fática, é onde tem a posse. Por mais que a matrícula seja uma área maior, uma transcrição, o que interessa é onde vocês têm a posse com exclusividade, e é isso que vai se tornar propriedade. Então eu faria um uso capião, do artigo 1238 do Código Civil, artigo 1238 do Código Civil, mais o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. E esses dois fundamentos, enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil.
Esses seriam os grandes fundamentos para vocês conseguirem regularizar esse imóvel. E não é os campeões extrajudicial, no cartório não, é judicial mesmo. Por quê? A doutora poderia usufruir desse uso capião da súmula 237 do Supremo. O que quer dizer essa súmula 237? O uso capião poderá ser arguido em matéria de defesa, ou seja, a doutora conseguiria, se necessário e se precisar, defender o seu interesse de posse, entendeu? A doutora usaria esse uso capião para fazer o quê? Eu disse se tivesse algum litígio com relação a essas pessoas? Se acontecer alguma coisa de vir uma ação de lá para cá, uma reivindicatória, uma possessória, a gente não sabe o que pode vir. Esse uso capião teria duas funções, olha que legal. A primeira é de regularizar o imóvel, mas a segunda de blindar vocês, um escudo protetor, um guarda-chuva. Porque a súmula 237 permite que você se defenda em qualquer situação com o uso capião, entendeu? Entendi. Então eu faria esse uso capião judicial porque eu consigo criar uma instrução probatória melhor e consigo utilizar ele como matéria de defesa se eu precisar, entendeu? Entendi. Essa pessoa, esses donos, né? Donos assim, os herdeiros dessa proprietária, ele na época foi bem tranquilo, meu avô pagou eles e tal, e aí parece que tinha um só que estava vivo, né? E meu avô até conversava com ele, meu avô ainda está vivo. Mas esse senhor eu não sei, porque faz um tempo já que meu avô não conversa. Agora, esse pessoal pequeno, eles nunca falaram nada. Mas aí o doutor está falando o seguinte, essa um capião que eu entraria seria a ordinária, né? Seria o extraordinário, por quê? O extraordinário do 1238, por mais que tenha esse contrato de gaveta, esse contrato pode ser juntado no processo, mas não existe a obrigatoriedade. Qual que é o problema da gente trabalhar com o uso capião ordinário nesse caso? Você pegar um juiz ou uma juíza que entenda que esse contrato tem vícios, ele ou ela vai decretar que o contrato não pode ser reconhecido como justo título. O que vai acontecer? Às vezes você acaba perdendo a ação por falta de requisito, por um entendimento subjetivo do juiz ou da juíza. Como a gente tem posse para usar o melhor procedimento de uso capião de 36 espécies, que é o extraordinário, do 1238, não, vamos trabalhar com ele, porque isso é insegurança. Nós podemos juntar o contrato, mas esse contrato não vai fazer nem a gente perder nem ganhar o processo. Porque, na verdade, ele não é um pré-requisito. É um contrato que eu estou juntando a título de convencimento só. Entendeu? Entendi. Mas aí uma dúvida. Quem fez esse contrato aí está no nome do meu avô. Eu vou ter que somar posse com ele? Porque, assim, ele nunca morou aqui. Ele vinha aqui, cuidava, mas era um terreno que não tinha nada. Pode. Eu vou colocar só... Eu não quero colocar no meu nome, eu quero colocar no nome da minha mãe. É que para efeitos de uso capião, eu posso usar a posse direta, indireta e alternada. A posse direta, a moradia, né? E a indireta, alugar ou emprestar. No caso, o seu avô, quando comprou esse imóvel irregular, ele tinha a posse alternada. Por quê? Ele se tornou posseiro e ele tinha, na verdade, o direito de posse, tomava conta, mas não morava lá. Essa posse alternada, que é a posse do Supremo, eu falo no meu livro isso, é uma posse possível de fazer uso capião. Então daria para fazer uso capião mesmo com essa posse dele alternada. Entendi. Entendeu? Só que aí na hora de falar, né, sobre isso, eu vou colocar que ele comprou e aí, assim, quando... Eu vou falar mais uma coisa que eu não sei nem se vai precisar levar isso pro processo. Meu avô, em 2000 e... nem sei que tem uns 6 anos, mais ou menos, meu avô e minha avó se separaram. Meu avô era casado já com minha avó quando ele foi aqui. Meu avô e minha avó se separaram de 70 anos. E aí, quando eles estavam lá fazendo o divórcio, eles fizeram uma doação, vamos dizer assim. Lá, tipo, fizeram uma petição ali, entendeu? Dizendo que os dois, de como um acordo, estavam doando aquele terreno. Que nem tá no nome dele, né? E levaram. E falaram assim, a gente tá doando esse terreno aqui para as netas. Metade é de fulano, 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 metade de fulano, fulano, fulano. E aí, tipo assim, pro juízo não teve nada. Eles simplesmente fizeram essa petição lá, entendeu? E isso aí eu preciso levar, vai ajudar ou vai atrapalhar? Porque eu tô pensando o seguinte, eu vou dizer o que na minha petição com relação a essa posse. Ela era do meu avô e veio pra gente, ou meu avô já comprou querendo dar pra gente, entendeu? Entendi.
que eu faria nesse caso? Como nós estamos trabalhando com uso capião judicial, que é uma ação declaratória, nem réu tem, nós vamos fazer o quê? Fazer uma topografia nova. Essa topografia, a doutora tem essa topografia atualizada, essa topografia nova do imóvel? Não. Não. A minha tia falou que ia fazer. Entendi. Eu orientaria... Pra gente fazer o que você... Eu orientaria se todo mundo tiver condições financeiras, né, se der para fazer, porque tudo depende de condição. Mas eu orientaria fazer sim essa topografia nova. A planta e memorial descritivo. Por quê? Você consegue com isso mais a certidão de propriedade atualizada, mais a certidão de distribuidor civil, você consegue cumprir os requisitos documentais, né, iniciais do uso capião, entendeu, doutora? Essa ação de uso capião, se a doutora for fazer a ação, for distribuir, pode mandar para mim no WhatsApp do escritório que eu olho, corrijo para ajudar a doutora, tá? Você vai distribuir no seu nome? Eu tô pensando em... como advogada? Como advogada, sim. Faz isso. Só que aí eu quero que no nome da minha mãe. Ah, tá. No nome da sua mãe, ela seria a autora. E seu pai também apareceria na ação? Não. Não. Tá. Como a doutora está pensando em usar... São separados, né? O seu pai, ele é vivo, né, doutora? Entendi. Ele é vivo? Meu pai é vivo. É vivo. E eles se dão bem? Ai, tá cortando um pouco aqui. Eles se dão bem? Se dão bem? Porque se a doutora conseguir, se o seu pai assinar uma declaração dizendo que não tem interesse no processo, é o melhor dos mundos, né? Porque aí não precisa da citação dele, entendeu? Você diz pelo fato dele ser herdeiro próprio? Na verdade, eles foram casados no papel, né? Saiu o divórcio. Eles não foram. Eles não foram casados. Não foram? Então união estável, né? Na época, né? Nem oficializaram nada. Então não precisa. Então pode ser só a sua mãe no polo da ação. Porque se fosse casado ou casada, ele diz consórcio necessário. Então, ótimo. Agora, o que dá para fazer? Coloca ela no polo. Essa peça vai ficar o quê? A vara que vai julgar essa ação é a vara especializada. Quando não tem, é vara civil, porque é a vara única, né? Aí é vara única, né? Não tem vara especializada em uso capião. Vara em registros públicos, né? Então, eu não sei. Não sei. Aqui é Cuiabá é capital, mas eu não sei. É pequena, não. Você sabe, doutora, que eu sou coordenador de uma pós-graduação aí, do ATAMI. Eu, junto com a Érica Rubião, que é uma oficial de cartório. Eu já ouvi falar. Da pós de imobiliário. É que esse ano não abriu turma, né? Porque acho que o presencial ainda com a Covid, o pessoal ainda está meio receoso, mas faço a coordenação aí. Eu gosto muito da cidade aí. Os alunos me levaram para comer um churrasco, numa churrascaria que vem num potinho, gostoso, né? Bom demais. Eu não sei, porque como eu sou vegetariana... então não vai entender. Doutora, faz sim, assina essa peça, eu te ajudo, eu corrijo a peça. Faz porque é uma ação de uso capião, tem tudo para ganhar. Vai ganhar. Tem muito tempo de posse. Quanto tempo de posse o total? Então, quando ele fez esse contrato, foi em 2004. Nossa senhora, é muito tempo de posse. Vai ter que usar a tese da soma da posse, hein? A tese da soma da posse. Essa é a dúvida. Esse uso capião, vamos fazer um croquis dele para te ajudar? Doutor, só uma dúvida. Esse Marroco Pro, né? Tem alguma questão que pode atrapalhar relacionada a direito sucessório do meu avô? Não tem não. Tipo assim, de meu pai ou... Não tem não. Na verdade, o que é importante fazer? Nesse tipo de uso capião, é importante mencionar que existe a possibilidade do herdeiro, que tem a posse exclusiva e a gestão exclusiva, fazer uso capião. É importante por segurança, né? Já está pacificado isso, mas é importante fazer essa menção.